E aí pessoal, tudo beleza? Mais um vídeo aqui, quentinho do forno. Um assunto agora, vamos falar um pouco de trigonometria, a gente vai falar um pouco bem seco mesmo, sobre como encontrar tangente de um número, né? Ou seja ela qualquer coisa que seja, mas a gente vai focar na tangente de 22 graus e meio. Você pode fazer isso também para tangente de 15 graus. Em média, a gente faz isso para metade do ângulo, né? Mas só que você tem que conhecer também os ângulos notáveis, né? Eu vou dar só uma palhinha rápida aqui do que são esses ângulos notáveis. Vamos usar o quadro aqui. Para a gente memorizar os ângulos notáveis aqui, vou escrever aqui, né? Ângulos notáveis. Notáveis. Você faz aqui, né? Seno, cosseno. Vou botar mais embaixo aqui, né? Porque vai ficar muito. Cosseno e tangente. E geralmente o seno ele vai ser tipo só assim mesmo, né? A gente só vai representar assim. O cosseno a gente vai falar como se fosse cos e o tangente só o TG. Isso não tem muita coisa diferente não. Aí os ângulos notáveis que a gente tem que saber mesmo, né? É o ângulo de 30, 45, 60 graus, andando ali de 15 em 15. Daí você vai fazer assim, ó, você vai andar de um em um. Andar, vai dar de um em um, né? Vai, ó, um, dois, três. Aí você pula uma. Três, dois, um. Parou. Aí você vai fazer a barra aqui em todo mundo, né? Porque tudo é uma divisão. E vai botar um 2 embaixo. Em tudo, em tudo. Ok? E raiz em todo mundo. Se você botar raiz no um é um mesmo. Então não vai precisar de raiz. Então vai botar raiz no 2, raiz no 3, raiz aqui também. Aqui, se botar raiz no um vai ser o mesmo. A tangente aqui ela é um pouco diferente porque você vai fazer raiz de 3 sobre 3. Parou? Um, raiz de 3. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Acabou. Esses são os ângulos notáveis que você tem que conhecer, maluco. Você tem que conhecer, você é obrigado a conhecer. Porque na prova ele não vai te dar, sendo de 30, ele não vai te dar igual a um meio. Você vai ter que saber fazer com o que você já sabe praticamente. Pois bem, quando a gente vai falar de metade de um ângulo notável, você vai falar de 15, metade de 45, metade de 60. Existe uma formulazinha que infelizmente você vai ter que decorar, que é, no caso, vamos usar a tangente de 22 graus e meio, né? Vamos fazer aqui para tangente de 22 graus e meio. Por que que eu falei isso tudo? Porque a gente precisa saber dos ângulos notáveis para saber também quando vai usar essa fórmula, né? Tangente de um ângulo, no caso a metade do ângulo que eu vou utilizar. Isso aqui vai ter que ser igual a 1 menos o cosseno do ângulo, 1 mais o cosseno do ângulo. Passar a barra aqui de divisão e um radical aqui para dificultar a nossa vida. Pois bem, basicamente isso daqui, né? É a tangente do número que você quer, que seria a metade desse ângulo alfa aqui. Aqui é o ângulo, seria o ângulo alfa inteiro e você vai decorar aqui, né? 1 mais o cosseno, 1 menos o cosseno, perdão, mais o cosseno do ângulo alfa. Fazendo isso daqui, a gente está querendo fazer do 22 graus e meio. Então vamos fazer por passo a passo. Tangente de 22 graus e meio vai ser igual
Vamos lá. 1 menos o cosseno. O ângulo que estamos utilizando é o 22,5 graus, só que aqui é metade, né? Então o ângulo inteiro, óbvio, é 45 graus. Isso aí, macho. 1 mais cosseno de 45 graus. Vou botar um grauzinho para ficar bonito aqui. Raiz em todos eles. Beleza. Agora, vamos passar isso aqui para ficar aqui. Depois vai dar o quadro todo isso aqui. Vamos lá, né? Quem que é o cosseno de 45? É por isso que você precisava saber, né, dos ângulos notáveis aqui, ó. Cosseno 45 graus aqui, cosseno, opa, raiz de 2 sobre 2. Então vamos lá, né? Fazer passo a passo, de matemática é passo a passo. Tangente de 22,5 graus é igual. Aí vamos fazer aqui, né? Deixa eu só trazer mais para cá, porque vai atrapalhar a outra linha ali, né? Vamos botar aqui que a tangente de 22,5 graus é igual a 1 menos o cosseno de 45, que é a raiz de 2. Fazer mais grandinho também, né? Pelo amor de Deus. Né? Raiz de 2 sobre 2 dividido para 1 mais raiz de 2 sobre 2. Tudo isso daqui dentro de um radical, né? Vou fazer como é que eu vou fazer radical aqui. Vou fazer assim. Tudo isso dentro de um radical. Esse radical aqui ficou lindão, hein? Aí, vou trazer isso aqui para cá. Aqui você faz assim, né? Você quer eliminar esses dois aqui, mas aí você multiplica aqui primeiro. Quando você multiplicar, você vai ter que a tangente de 22,5 graus vai ser igual ao 2, porque você multiplicou, menos raiz de 2 sobre 2, dividido por 2 mais raiz de 2 sobre 2 também, macho. Então 2 melhor aqui. Sobre 2. Tudo isso aqui no radical. Agora a gente vai poder cortar esses dois de baixo aqui, ficando com... Trazer a conta para cá. Tangente de 22,5 graus vai ser igual a 2 menos raiz de 2. 2 mais raiz de 2. Legal. Esse detalhe aqui, gente, no caso, você poderia fazer direto aqui, né? 2 vezes 1 e já deixar o 2 aqui. É porque quando você tem uma conta de fração, só fazendo aqui uma palhinha bem rápida. Tipo assim, você tem 1 sobre 2 mais 3, um exemplo. Eu costumo fazer assim, olha só. Você faz aqui, ó, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Então, bota o 7 aqui e repete o 2, né? Porque quando você faz essa considera isso aqui, né? Quando você faz o MMC, né, você diz que aqui tem um embaixo. O MMC de 2 e 1 dá 2. Bota 2 aqui. Passa a barrinha aqui. Aí divide pelo de baixo e multiplica pelo cima. 2 dividido para 2, perdão, é 2, é 1. E 1 vezes 1 é 1 mesmo. Né? 2 dividido para 2 é 1. E 1 aqui é 1 mesmo. Mais 2 para 2 para 1 é 2. Nossa Senhora. Vezes 3, 6. 7 sobre 2. Dá na mesma, né? Então, nesse caso que eu fiz aqui, 3 vezes 2, 6. Mais um 7. Bota o 7 e repete o 2. É a mesma coisa aqui. 2 vezes 1, 2. Né? Só que você não vai subtrair pela raiz, né? Mas você vai ter que repetir o denominador, né? Deixa eu apagar aqui então. Vamos montar mais essa borracha aqui. Então vamos lá. Continuando a conta aqui. Agora você tem radical embaixo. Você vai ter que eliminar o radical, né, no denominador. Porque não pode ficar um radical no denominador.
Então, o que que você vai fazer? Você vai fazer o conjugado, né? Multiplicar pelo conjugado, que é 2 menos raiz de 2. E aqui, mesma coisa. 2 menos raiz de 2. Por que essas duas raízes? Porque esse radical aqui, ele é tanto raiz para esse, como é raiz para esse. Se você tirar esse cara aqui, você vai ter exatamente isso aqui. 2 raiz de 2 e raiz de 2 mais raiz de 2. Tipo, vai ter basicamente isso aqui, né? Só para botar um parênteses aqui, porque tá encostando aí demais nos outros, né? Então vamos lá. Continuando aqui a continha, né? 22 graus e meio. Vai ter que ser igual. Aqui você tem a repetição, né? Olha só, você tem 2 menos raiz de 2 que multiplica, lembrando que esse 2 aqui, ele está dentro de uma raiz, né? E multiplica a raiz de 2 menos a raiz de 2. É a mesma coisa, é como se ele repetisse duas vezes. Então você vai ter o 2 menos raiz de 2 ao quadrado, né? Porque você repetiu duas vezes, né? Lembrando que aqui, né, esse aqui também é raiz, né? Aqui também é um raiz, também é uma raiz. Vamos botar a barra aqui de divisão. E aqui embaixo, gente, a gente tem um produto notável, né? Esse produto notável aqui, ainda não chegamos na parte de produto notável, mas só antecipando, ele é aquele produto notável que é assim, ó, você tem A menos B e ele está multiplicando o A mais B. Ora, você tem dois produtos notáveis diferentes, né? Produtos, né, da diferença. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o primeiro ele vai estar ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Se você fazer toda essa distributividade aqui, ó, você vai chegar nesse resultado aqui. Logo, o que nós podemos dizer desse resultado aqui de baixo? A gente vai dizer o quê? Que o primeiro aqui vai estar ao quadrado, né? E o segundo também vai estar ao quadrado. Então vamos lá. Esse raiz de 2 aqui ao quadrado, você vai cortar a raiz praticamente. E vai ficar apenas com 2, né? Porque se você vai ter algo assim, né? Tipo, raiz de 2 é só acelerando a conta, viu, galera? Ao quadrado assim. Então você vai cortar aqui e vai ficar só o 2. Esse 2 aqui você vai ter que 2 vai ter um 2 ao quadrado, que vai dar 4. 4 menos 2 vai ficar basicamente assim, né? Vai ficar o 2 ao quadrado. Vamos fazer aqui embaixo. O primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Isso para a gente pensar rápido, né, galera? Para a gente pensar direto, porque senão a gente dorme na conta. Vou apagar aqui embaixo. Continuando a continha aqui, a gente vai ter que a tangente de 22 graus e meio, sempre fazendo bonitinho, né? Passo a passo. Agora a gente pode, o radical maior, podemos cortar com o 2 ali, o índice 2, o expoente 2, perdão. Vai ficar 2 menos raiz de 2 sobre. Embaixo aqui a gente tem 4, né? Porque 2 ao quadrado vai dar 4. E 4 menos 2, né? Porque aqui a gente vai cortar, ó. 2 ao quadrado 4, 4 menos 2, 2. Só que tá numa raiz, né? Então, vamos botar a raiz 2. Enfim, de novo continuamos com uma raiz no denominador. Vamos ter que racionalizar novamente. Então vamos lá, raiz de 2 e raiz de 2 para poder eliminar a raiz de baixo. Então a tangente de 22 graus e meio, isso aqui é igual 2 vezes raiz de 2, logo 2 raiz de 2. Menos raiz de 2 vezes raiz de 2, você vai cortar, né? Porque é uma coisa multiplicando por ela mesma aqui, sobrar só o 2. E aqui a gente vai cortar aqui, vai ter só o 2. Agora sim a gente não tem mais
radical no denominador. Isso daqui está meio bagunçado, a gente precisa organizar isso daqui, porque a gente tem que cortar, né? Porque se a gente for cortando logo aqui, vai ficar também bagunçado. Então o que a gente faz? Isso aqui é a mesma coisa que você fazer assim, ó. Vamos colocar aqui embaixo. O 2 ele está multiplicando, tem vários 2 aqui, então o 2 ele está multiplicando a raiz de 2. E se eu coloquei o 2 como evidência, logo aqui dentro tem que ser 1. Não é verdade? Porque 2 vezes 1 é 2 aqui para dar aqui. Tudo isso aqui para 2. Agora sim, esse está multiplicando, esse está dividindo. Podemos cortar aqui. Dizemos então que a tangente de 22 graus e meio ela é raiz de 2 menos 1. Essa é a nossa resposta. E agora, passando isso aqui, a gente faz, né, através dessa fórmula aqui, né, da metade do ângulo. Se você não souber essa forma, não se preocupe, né, porque existe uma outra forma também de resolver. Deixa eu só passar uma borrachinha aqui. Tem outra forma também de resolver essa conta. Como a gente está falando de metade de um ângulo, você vai ter que usar um ângulo notável então para poder resolver essa conta. Por exemplo, eu vou deixar os ângulos notáveis aqui ainda. Não, eu vou tirar os ângulos notáveis, vai. Ah, vou deixar aí mesmo. Não estão atrapalhando nada. Eu vou fazer aqui um triângulo agora. Fazer um, como nós estamos falando de 22 graus e meio, o triângulo então tem que ser de 45 graus, né? Porque é metade. Vamos fazer aqui um triângulo isósceles, vai. Fazer um triângulo isósceles é aquele triângulo, gente, que tem dois lados iguais. Ok. E vamos ter um ângulo de 90 graus. Se a gente tem um ângulo de 90 graus, a gente está falando que esse ângulo aqui ele é igual a esse. Né? Se a gente disser que aqui é 1, os lados são 1, pode ser A também, tanto faz. Então a gente diz que aqui é 45 graus, né? É isósceles. Daí o que acontece? A gente tem que ter uma forma para chegar no 22 graus e meio. Então vamos fazer assim, cara. Esse lado aqui, se você perceber, esse lado não, essa hipotenusa, ela é como se fosse a metade de um quadrado. Deixa eu prolongar aqui, né, o quadrado aqui. A diagonal do quadrado, gente, se você fazer o Pitágoras aí, ele é o lado, né, raiz de 2. Caso o lado é 1, raiz de 2. Vou botar só a raiz de 2 para ficar melhor. Então, se a gente prolongar isso, gente, a gente consegue essa raiz de 2 fazendo o teorema de Pitágoras, né? Claro. Mas é bom que a gente decore que quando a gente tem um triângulo de 45 graus aqui, que na verdade o triângulo de 45 graus nada mais é do que o quadrado, viu galera? Nada mais é do que um quadrado. E o lado do quadrado é L raiz de 2. Porém, o nosso lado é 1. Então não precisaria botar 1 aqui, né? Só o raiz de 2 apenas. Se a gente prolongar aqui para poder encontrar o nosso ângulo de 22 graus e meio, eu apertei foi outra tecla aqui. Prolongar aqui, velho. Eu vou prolongar a hipotenusa, viu galera? E agora vamos fechar o triângulo aqui. Ok, eu prolonguei a hipotenusa. Eu não prolonguei basicamente esse lado aqui. Eu quis prolongar do mesmo tamanho da hipotenusa. Se eu prolonguei a hipotenusa, então eu tenho que ter raiz de 2 ali também.
Dito isso, eu, eu percebo que esse ângulo de 45 graus aqui, ele faz uma meia volta aqui, ó. A meia volta sempre tem que dar 180 graus. Então, eu vou pegar aqui o 180, tem que dar 180 graus, menos o 45, para me saber quanto é que falta. 10 aqui é 5, aqui não é mais 8, é 7, menos 4 é 3, 135. Aqui tem que ser 135 graus. Logo, está faltando 45 graus, né, para fechar os 180. Então, como é isósceles do triângulo, é porque esse lado aqui ele é igual a esse, né? Olha o lado aqui, a raiz de 2 aqui. Temos dois lados iguais. Aqui é 22 graus e meio. E ali também, cara, é 22 graus e meio. Para matemática é bonito, né? 2 graus e meio. E com isso a gente já mata nossa questão, porque a questão quer saber a tangente, né? Tangente é o quê? Tangente é o cateto oposto pela hipotenusa? Não, né? O cateto adjacente, né? Só quer saber os catetos. Então você pega aqui, você está aqui com 22 graus e meio daqui. Quem que é o cateto oposto? O cateto oposto, agora como a gente está tratando 22 graus e meio, a gente não está tratando 45 graus. Se você trata desse triângulo aqui, você trata disso aqui tudo, ó. É esse triângulo todo aqui, ó. Né? Então, o cateto oposto aqui é o 1, oposto ao 25, e o adjacente ao 20. Desculpe, galera, houve um problema no áudio, mas vamos lá. Você vai ter a raiz de 2 ali, que ela vai somar com mais um ali naquela base ali, né? A tangente, como a gente vai saber, é para saber que é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Logo, o cateto oposto é o 1, o cateto adjacente é a raiz de 2 mais 1. A gente tem raiz no denominador, né? Então a gente tem que racionalizar, né? Tem que multiplicar pelo conjugado. Quando eu falo conjugado, galera, só para explicar isso bem mais detalhadamente. Conjugado nada mais é do que como se fosse um número inverso do outro. Se você tem tipo B não, talvez um x sobre uma raiz de A. Daí essa raiz de A ela tá tipo menos B, mais B, perdão. Um exemplo hipotético, né, aqui. Se você vai tirar o conjugado desse número, você vai fazer isso sempre pelo denominador, né? Então vai ficar raiz de A menos B, para poder eliminar a raiz dali do denominador. Basicamente é isso. Isso é o que a gente chama de conjugado, né? Quando tem dois números ali embaixo. É o que a gente vai fazer ali nessa conta aí. A gente vai multiplicar a raiz de 2 menos 1 vezes, em cima também, né? Raiz de 2 menos 1 também. Agora é fazer as contas, né? A tangente de 22 graus e meio, ela vai ser igual. Quando você tem a raiz de 2 menos 1 multiplicando por 1, vai ter que ser ele mesmo, né? Vai ter que ser raiz de 2 menos 1. E embaixo a gente tem aquele produto notável lá, se lembra que a gente fez no começo? Se você não se lembra, vamos fazer novamente aqui para você poder se lembrar. Deixa eu dar uma apagada ali naqueles números ali. Vamos lá. Se você tem um A menos B e ele está multiplicando, né? Multiplicando A mais B. Isso tem que ser igual, fazer todos os produtos ali, né? Vai ser igual a ao quadrado menos B ao quadrado. Nessa conta que a gente tem aqui, quem que é o A? O A é o raiz de 2, né? É o primeiro termo, menos, o raiz de 2 ao quadrado, né? Claro. Menos o segundo termo ao quadrado, que é o 1 ao quadrado. Fazendo as contas ali, né? Você tem raiz de 2 ao quadrado, vamos cortar a raiz com o elevado ao quadrado. 1 ao quadrado é o mesmo, né? Então, eu vou cortar até o 2 ali. Você tem 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. Então, se você dividir o raiz de 2 menos 1 por 1, dá o próprio raiz de 2 menos 1, né? Afinal de contas,
Se eu for dividir ele para um, todo mundo dividido para um é ele mesmo, né? Então, raiz de 2 menos um. Essa seria a nossa resposta. A matemática é muito mesmo, viu? Você fez ali no começo com a conta e ainda dá a resposta ainda. Falou, galera, então nos vemos nos próximos capítulos.